O Hezbollah lançou um foguete que matou 12 crianças, 12 crianças druzas, no norte do Golã, inclusive, há 2 meses. Depois Israel retaliou, depois o Hezbollah retaliou, e aí fica uma troca de retaliações que fizeram com que a gente saísse da marcha 1 para a marcha 2. O que é isso? A marcha 1 é uma troca de ataques muito pontual, muito limitada, com baixo poder de fogo, na fronteira, que os dois lados entendem que essa é a dança a ser dançada naquele momento. A marcha 2 é quando alguma coisa sai do planejado. Eles mataram 12 crianças, Israel demorou um tempo e depois matou o chefe do braço militar do Hezbollah, o Shukri, num ataque no bairro de Dahia, em Beirute, que é um ataque na capital libanesa, destruindo o prédio, matando o seu principal chefe militar. Foi um dia depois da posse do... Esse não foi no Irã, não, né? Esse é outro... Foi no dia da posse, exato. Matou o Shukri, no dia seguinte matou o Hani. Um dia à noite, no dia seguinte, um atentado, um ataque... Como que bateu pro Hezbollah isso daí? Então, é óbvio que pro Hezbollah bateu muito forte, porque ninguém imaginava que Israel iria atacar Dahia, que é o bairro xiita em Beirute, matou o seu chefe militar, e agora, recentemente, mataram o vice dele, que entrou no lugar dele, e 12 pessoas que estavam no comando. O Hassan Nasrallah, que é o secretário-geral do Hezbollah hoje, perdeu praticamente 90-95% do seu chain of command. Todos os seus comandantes de regiões, subdivisões e comandantes gerais foram mortos. Não tem quem substitua essas pessoas, porque os outros também foram mortos. O Hezbollah já perdeu 600, 650 membros da sua cúpula desde que começou a guerra. A situação do Hezbollah é muito complexa, militarmente falando. E a partir do momento que você tem uma ação como essa dos pagers e depois dos walkie-talkies, eles já não confiam mais em todos que estão dentro do seu grupo, porque deve ter alguém que deve estar fazendo jogo duplo. Eles não confiam que eles estão se comunicando de forma segura, então eles não sabem como se comunicar. Então a comunicação diminui, pelo menos em uma boa porcentagem, de 2 dígitos. Isso dificulta e desacelera a sua capacidade operacional de se reorganizar. Israel anunciou, pelo menos a mídia israelense anuncia, que 50% da sua capacidade do Hezbollah de atirar foguetes em Israel foi cortada. Os vídeos que a gente está vendo hoje é de prédios que parece fogo de artifício explodindo dentro do prédio, mostrando que eles estão armazenando foguetes dentro da casa dos civis no sul do Líbano, e foi evacuado o prédio. E um ataque aéreo fica gerando um monte de incêndios e outras explosões secundárias e terciárias e assim por diante, porque isso mostra que os foguetes estão lá dentro. E aí o que acontece? O jogo inverteu. Israel está numa posição hoje, frente ao Hezbollah, de muita vantagem. O Hezbollah está perdendo bilhões de dólares investidos nos últimos 17, 18 anos, desde o fim da Guerra do Líbano em 2006. O que Israel já causou de dano ao Hezbollah hoje supera o que Israel causou de dano em 33 dias de guerra em 2006, em julho e agosto de 2006. E aí o Hezbollah está numa situação de que, por um lado, ele não pode retroceder, porque vai mostrar uma derrota, e por outro lado, ele não tem como aumentar. Porque se ele aumentar, Israel vai ter a desculpa, o argumento, a justificativa de atacar totalmente o grupo no bairro xiita, e aí seria um ataque ao comando central, ao líder do Hezbollah, que Israel tem evitado entrar de uma forma massiva nesses tipos de ataques. Os ataques estão sendo concentrados em várias regiões do Líbano, não só mais ao sul, mas não está sendo concentrado no Líbano. Mas se por algum acaso o Hezbollah mudar a sua tomada de decisão e falar vamos atacar outras regiões de Israel ou matar em civis, porque o Iron Dome, em 2006 não tinha o sistema cúpula de ferro. Tinha um sistema de sirenes. E a população de Israel está treinada, tocou a sirene e entra no abrigo, mas às vezes não dá para chegar e morreu gente. Aqui agora tem um sistema, e tem 3 sistemas muito bem feitos de proteção antiaérea. Ele não é hermético, não é uma panela de pressão, mas tem um outro foguete que passa. Mas eles mandaram 200, 300 foguetes nas últimas 24 horas, uma pessoa ficou ferida. Então isso
faz com que Israel tenha mais fôlego, porque não está morrendo gente dentro de Israel, porque Israel está agindo na sua proteção do sistema, do seu céu. Mas, ao mesmo tempo, se eles pisarem novamente em falso, Israel pode aumentar. A gente fala que eles estavam em marcha 1, estavam em marcha 3, só que de marcha 3 para ir para 4 é mais fácil do que de 1 para 2. Entendi. É uma decisão. E aí o que acontece? Israel eventualmente vai atacar alvos do Líbano, né? Eu tô falando alvos não civis, mas alvos de infraestrutura que servem ao Hezbollah. Gerador, aeroporto, a pista de decolagem do aeroporto, fecha o espaço aéreo. Aí é um problema para o Líbano. É um problema nacional para o Líbano. E a maior parte dos libaneses não querem isso. O apoio ao Hezbollah no Líbano caiu de 50% para 20% desde que começou a guerra. Os libaneses não querem uma guerra contra Israel, não querem que o Hezbollah compre essa guerra em nome do Hamas, sendo que o que o Hamas quer nada mais é do que proteger a sua causa, que não é a causa justa que os palestinos têm que reivindicar. Que obviamente que é soberania, negociação com Israel para viver em paz e segurança ao lado de Israel. Isso é a causa nobre palestina, a causa justa palestina. Porque, de novo, eu sempre falo nas entrevistas, tem a causa justa de Israel e tem a causa não justa. Tem a causa justa palestina, tem a causa não justa. E tem a causa justa libanesa e tem a causa não justa. O que o Hamas representa, o que o Hezbollah representa é a causa inegociável e que não tem reconciliação. É uma causa religiosa, fundamentalista, que não vê nada além do que eles acreditam de acordo com a sua interpretação da religião, que é, de novo, dentro do fundamentalismo islâmico, que é uma minoria do Islã, a gente tem que repetir isso aqui, você já trouxe pessoas religiosas que devem ter repetido isso aqui, de religião islâmica, a causa do fundamentalismo islâmico representado pelo Hezbollah, pelo Hamas, pela Al-Qaeda, por clérigos religiosos extremistas, divide o mundo em duas partes, Dar el-Harab e Dar el-Islam. Dar el-Islam é o mundo da paz. Islam significa paz, em árabe. Dar el-Harab, casa da guerra. Qual é a reivindicação que eles gostariam de ter? Lugares que o Islã controla precisam ser a casa da paz. O que é paz? Revelação. Revelação da palavra do profeta. Sim. Revelação significa aceitar a palavra do profeta e executar ipsis literis tudo que ele, de acordo com a interpretação dele, tudo que ele prega que o mundo, da forma como o mundo precisa ser regido. Politicamente, socialmente, moralmente, eticamente. Daí vem todas as regras religiosas impostas à população. Esse é o Dar al-Islam. Então, por isso que em lugares onde o Islã radical controla, a mulher é toda coberta, a mulher não pode estudar, os gays são mortos e por aí vai. Isso é representado hoje em dia no governo do Irã, isso é representado no governo do Talibã, isso é representado no governo do Hamas, isso é representado em várias outras regiões onde o Islã radical controla o Estado Islâmico e por aí vai. Quem são os inimigos dessas pessoas? Os países árabes moderados, Que são a Jordânia, o Egito, Arábia Saudita, mais ou menos porque a Arábia Saudita tem muita religiosidade implementada, porque há uma divisão entre controle religioso e política externa e economia. Então a família saudita deixou por muitos e muitas décadas clérigos religiosos dominarem a sociedade e depois de um tempo isso já está começando a diminuir. Mas a Arábia Saudita ainda é um país muito fechado, apesar de que está sendo cada vez mais aberto. Tem shows, a mulher pode dirigir, a polícia religiosa foi extinta, mas ainda não é um país livre para a sociedade viver como, por exemplo, no Egito, que a mulher não é obrigada a usar o véu, né? Entendeu? Então, ainda é uma sociedade extremamente fechada, mas não é fechada como a Arábia Saudita. Mas é um governo que dialoga com os outros governos, que não é um governo que quer conquistar outros países e converter todo mundo para o Islã. Agora, na visão do Talibã, na visão da Jihad Islâmica da Palestina, na visão do Hezbollah, na visão do Talibã, da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, é isso. Para poder fazer com que haja a revelação, e a paz só vai existir após a revelação, então todos os muçulmanos precisam cumprir a religião ao pé da letra, aqueles governos que deixam a população viver de forma livre precisam ser combatidos, e é por isso que a gente vê grupos radicais combatendo países
muçulmanos, por isso que teve guerra entre o Talibã e o governo afegão, por isso que teve guerra dentro do Iraque, por isso que teve guerra civil em vários outros países, onde o Estado Islâmico acabou se aproveitando. Para quê? Para implementar a ideia deles de sociedade em cima de um governo que, apesar de ser muçulmano e árabe, não é um governo fundamentalista radical, no sentido religioso da palavra. Então a Síria é uma ditadura, sempre foi, mas não era uma ditadura que implementava a religião ao pé da letra. As pessoas eram livres. A mulher queria sair sem véu, ela sai sem véu. Ela quer estudar na faculdade, ela vai na faculdade estudar. Isso já não era visto pelo Talibã ou pelo Estado Islâmico como algo que acharia, né? que acharia religiosa. De novo, isso é 10% do Islã. Que na Turquia também tem um pouco. Está começando a ficar cada vez pior. E aí, para terminar, o que é o Dar el-Harb? A casa da guerra. É o lado obscuro do planeta. Que é onde o Islã não domina. Que é onde eles não têm controle. E para poder fazer com que haja paz em todo o mundo, o que eles precisam fazer com Dar el-Harb? Fazer com que o Egeu, ou aquele que é não crente, se converta. E aí todo mundo passa a ser Dar el-Islam, inclusive aqui no Brasil. Então, não tem como negociar, porque a visão de mundo deles é de que para que haja paz, e a paz que eles falam, não é a paz que nós aqui no Mundo Livre falamos de coexistência, tolerância, aceitação, fronteira, determinar. Não. A paz para eles é, nós precisamos todos virar o que eles são. Ou guerra. E isso é um problema. Porque o mundo tenta enxergar o Oriente Médio, eu termino meu discurso de meia hora, as pessoas tendem a entender, e de novo, os ouvintes que estão estudando a gente agora, solidários aos palestinos, solidários aos israelenses, solidários aos civis mortos no último ano da guerra, precisam entender o seguinte: existem problemas que, se a gente enxergar eles de forma superficial ou como engenheiros enxergam, problema, solução. Ah, tá bom. Qual o problema? Eu quero esse copo, eu quero esse copo. Tá bom, vamos fazer uma linha aqui, você fica com um, eu fico com outro. Não tem solução. O que o Hamas reivindica, ou que o Hezbollah reivindica, se alguém aqui puder um dia perguntar, o que vocês reivindicam? O que é para vocês seria o suficiente? Eles não vão dar uma resposta concreta que dá para negociar. Eles vão falar, Israel deixa de existir, todos os judeus vão embora, e a gente vai estabelecer um Estado Islâmico aqui na região de tudo que é Israel e territórios palestinos. Mas e se todos os judeus se converterem para o Islã? Então o problema é resolvido. Tá vendo? O problema não é território, o problema é religião. E já veio gente aqui falar que o problema é território. Não é território, é religião. Porque se todos os judeus se convertessem em Israel, hipoteticamente falando, o problema acaba. Milagrosamente. Então, de novo, não tem solução para guerras religiosas. A não ser que a solução venha de dentro de uma reforma religiosa, onde moderados representantes da religião vão dominar a narrativa e conseguir convencer e impor que aqueles radicais serão perseguidos, serão presos, serão proibidos de pregar o que eles estão pregando, assim como o Egito conseguiu fazer na década de 20, de 30 e de 40, onde a Irmandade Muçulmana cresce radicalmente dentro do Egito, com Hassan el-Banna e Said Qutb e outros grandes pensadores da Irmandade Muçulmana, e foram presos e condenados à morte dentro do Egito, porque o que eles pregavam era a destruição do Egito moderno e a transformação da sociedade egípcia no que é o Irã hoje. Eles queriam fazer uma revolução islâmica como aconteceu no Irã em 79. Só que eles foram proibidos de fazer isso. E assim a Irmandade Muçulmana foi proibida em vários países do Oriente Médio. Foi ilegalizada. E não tem nada a ver com Israel. Isso é muito antes de Israel ser fundado. E é isso que está o problema, que as pessoas aqui, principalmente pessoas mais à esquerda no Brasil, não entendem. Não todos, mas alguns, principalmente mais radicais, que acham que a resistência que eles chamam de resistência, é uma resistência contra o imperialismo, contra o Ocidente, contra a OTAN, a favor da Rússia, a favor da China. E é uma galera que, assim, se o Hamas chegar aqui, essas pessoas vão pra cadeia. No mínimo. Na mesma hora. Não tem parada debate, gay, não tem debate, não tem eleição, não tem a mulher saindo sem véu. Não tem. Então, eles estão dando um tiro no pé em nome do combate ao que eles chamam de imperialismo, de colonialismo, quando, na verdade,
Quem é o país que foi o maior país colonialista daquela região? Quem é que está tentando conquistar a região e transformar tudo? O Irã. O que é esse regime que está exportando essa ideologia? O que é isso, se não imperialismo? Então, assim, Israel saiu de Gaza, a gente já falou aqui em 2005, deu Gaza para os palestinos poderem criar lá uma Dubai no Mediterrâneo e bilhões de dólares entraram em Gaza desde então, bilhões de dólares, e todo o dinheiro foi para Túnez e deixar todos os líderes do Hamas bilionários. O Ismael Haniyeh, que era o líder do birô político do Hamas, é bilionário. Deixou bilhões, 2, 3 bilhões de dólares em vários lugares do mundo. Esse é o problema que hoje a gente precisa entender. Ninguém está falando que os palestinos não têm direitos e não tem que ter dignidade, não tem que ter um lar para dizer, para a construção do seu futuro, das futuras gerações. Mas isso só pode ser feito através de eles abrirem mão da violência e abrirem mão da ideologia que prega a destruição de Israel como lar nacional do povo judeu.